Fala jovens, tudo certo? Mais um vídeo de exemplo para vocês então. E aqui nós novamente iremos tratar de um caso aí de um movimento tipo rolamento, onde a gente quer então descrever esse movimento, lembrando que esses movimentos são caracterizados pela presença aí tanto de translação quanto de rotação de um corpo aí acontecendo simultaneamente, ok? Vamos lá para o enunciado então e vamos ver o que ele nos pede. Ele diz assim, que uma pequena bola de gude sólida de massa m e raio r minúsculo rola sem deslizar ao longo de uma pista com um looping no fim, de acordo com a figura abaixo. Então é isso aqui, ó. A gente tem uma bolinha numa pista, né? Ela tem uma certa inclinação. Então essa bolinha, na hora que eu liberar ela, ela começa a descer e no final da pista tem um looping. Então ela vem aqui, faz o movimento de looping e depois segue o caminho dela. Então vamos lá, letra A. Ele pede para a gente. Determine que a altura inicial h, acima do ponto mais baixo, deve ser solta a bola de gude para que ela esteja na iminência de se separar da pista no ponto mais alto do loop. Então, ele quer saber qual é essa altura h que eu tenho que soltar, para que na hora que ela chegar, fizer o movimento dela e ela chegar no ponto mais alto, aqui em cima, ela esteja na iminência de descolar, né, de desconectar da pista aqui. Ou seja, ela vai cair, né, ela vai, vai encerrar o contato entre a pista e o looping. E ele fala aqui, ele dá uma observação, né, que o raio do looping é R maiúsculo, e ele fala para a gente supor o R maiúsculo muito maior do que o R minúsculo. Ou seja, o raio do looping muito maior do que o raio da esfera. E por que ele faz essa consideração? É para que na hora que a gente estiver nessa posição aqui, para a gente supor que a altura da bolinha de gude, quando ela está no ponto mais alto, seja exatamente 2 vezes o raio, né? É para eu desconsiderar aqui o diâmetro da bola no movimento. Então só me interessa aqui a posição em relação ao looping, né? Então a posição mais alta ficaria a uma altura aqui, raio mais raio, né? Então é o diâmetro, né? 2 vezes o raio, então, ok? É por isso que ele faz essa consideração apenas. E na letra B ele pede, se a bola de gude for solta de uma altura 6 vezes o raio do loop, né, 6 vezes R, acima do ponto mais baixo da pista, qual será a componente horizontal da força que atua sobre ela no ponto P? Ou seja, a hora que a bolinha está aqui no ponto P, ele quer saber qual é a componente horizontal da força. Então, neste caso aqui, quem que vai ser a componente horizontal? Vai ser a própria normal, né, que o trilho faz aqui, que vai ser um caráter centrípeto nesse caso, vai ser a força normal atuando para o centro aqui, ok? Lembrando que a força peso atua sempre para baixo. Mas vamos lá, vamos resolver então cada um dos casos. Acho que vai ficar mais claro a hora que a gente começar a resolver. Então, letra A. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele pede lá, então, o momento que ela está no ponto mais alto, na iminência de desconectar do trilho. A gente tem que lembrar lá da cinemática de movimento circular, lá no começo do nosso curso, no caso de um looping, quando você está na iminência de desconectar do trilho aqui no ponto mais alto, significa que a força de contato que o trilho faz, né, que o trilho exerce sobre a bola aqui, ela tem que ser zero nesse ponto, porque está na iminência, ele está quase descolando. Qualquer coisa, qualquer velocidade menor que essa que ela chega aqui, faria com que ela descolasse. Então a normal seria zero. Então, como a gente está no limite, a gente assume que a normal esteja nula. Ela não descolou ainda, mas a normal já se anulou. Ok? Então a gente vai assumir sempre que neste ponto a normal é zero. Sendo assim, então na hora que ela está no ponto mais alto, a única força que vai atuar sobre a esfera é a força peso, porque a normal de contato aqui foi anulada por estar na iminência de desconectar, né, de separar do trilho. Ok? Com isso a gente consegue determinar qual é a velocidade que ela tem que ter neste ponto, para ter essa condição obedecida. E como é que a gente faz isso? Aplica a segunda lei de Newton, né, neste ponto. A gente sabe que agora a única força que atua é a força peso, e a gente sabe que neste movimento, a força aí tem um caráter central, né? A força resultante tem um caráter central, ela aponta para o centro. Então, no movimento circular, a gente sabe que a gente pode escrever a segunda lei de Newton como sendo a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, neste caso, ficaria mg, né, nesse ponto mais alto aqui, mg igual a mv ao quadrado r, onde v é a velocidade com que ela vai passar. Então, se a gente isolar a velocidade ao quadrado, aí eu sei que para que essa relação aqui de quase separação, né, a iminência de separar do trilho seja verdadeira, a velocidade tem que ser igual a este valor aqui, o raio do trilho vezes a gravidade. Né? Lembrando aqui que eu simplifiquei as massas, passei o r multiplicando, então a velocidade ao quadrado é rg. Eu vou deixar ao quadrado porque a gente vai acabar usando ela mais para frente ao quadrado. Mas seria como se você quisesse só a velocidade, basta você tirar a raiz de rg, então, ok? Mas o quadrado aqui já vai ser útil para a gente. Então vamos lá, continuando. A gente pode lembrar outra questão aqui, né? As forças que atuam durante a descida aqui no trilho, durante a pista, é a força peso
E neste caso a força de atrito, que é a força responsável por fazer o movimento rotacionar, né? o corpo rotacionar aqui. Se não tivesse atrito, essa bolinha desce escorregando. Mas ele fala que ela desce sem deslizar, então tem um atrito aqui entre a pista e a bola. Só que esse atrito é um atrito estático. Apesar da bola estar se movimentando, o atrito é estático. E por quê? Porque a gente tem que lembrar que no caso de um rolamento suave, né, onde não há o sistema não desliza, né, não há deslizamento, o ponto de contato, né, o ponto inferior aqui, que é o ponto de contato entre a pista e o corpo em rotação, ele está sempre em repouso. Lembra, né, que o ponto mais alto ele tem 2 vezes a velocidade do centro de massa. E o ponto mais baixo, o ponto de contato, ele está sempre em repouso. Então, como este ponto está sempre, o ponto de contato, né, vai estar sempre em repouso, o atrito é um atrito estático. E se é um atrito estático, ele não realiza trabalho no nosso sistema. Então, a única força que está realizando trabalho, né, efetivamente no nosso sistema, é a força gravitacional. E a força gravitacional a gente sabe que é uma força tipo conservativa. Então, eu posso, neste caso, aplicar o princípio de conservação de energia mecânica, porque eu já tenho a velocidade aqui em cima, eu já sei qual é a velocidade de partida, né, porque ela sai do repouso, eu sei qual é a altura que eu estou querendo, eu vou relacionar as alturas e as velocidades. Eu posso usar o princípio de conservação de energia mecânica para resolver o nosso problema. Então, por conservação de energia mecânica, eu tenho que lembrar que eu vou determinar 2 condições, né? Uma condição inicial, que é o momento que ela é solta, e a condição final de interesse, que é onde ela está no ponto mais alto do trilho, aqui do looping. Então, na condição inicial, na condição 0, eu tenho apenas energia potencial, afinal de contas ela sai do repouso. Então, a única energia que ela tem aqui é energia potencial. A energia mecânica ela é puramente potencial. Agora, na hora que ela passa no ponto mais alto do trilho, eu sei que ela tem uma velocidade e ela também tem uma certa altura. Então, neste caso, no segundo instante de análise, né, ela tem tanto energia potencial devido à sua altura, quanto também energia cinética devido à sua velocidade. Então, eu tenho que escrever cada um desses caras aí. Então, quem é a energia potencial inicial? A energia potencial inicial vai ser o peso, né, a massa vezes a gravidade, vezes a altura h da qual ela foi abandonada. Essa é a energia potencial do sistema no início. Agora, quem é a energia potencial do sistema na posição mais alta do trilho? Agora, a altura dele é o diâmetro, né, do trilho. Então, é 2 vezes R maiúsculo. Sendo assim, a energia potencial fica mg 2 vezes R. E agora, a energia cinética nessa posição, eu tenho que lembrar que a minha esfera, ela tanto translada, faz um sistema de translação aqui, como ela também rotaciona em torno do próprio eixo. Então, a minha energia cinética vai ter 2 componentes, uma energia de rotação em torno do próprio eixo da esfera e a energia de translação, que é do movimento circular que ela está fazendo aqui. Então, eu vou escrever essas energias. Então, eu sei que a energia cinética de rotação, eu posso escrever ela como sendo meio de I, né? Metade de I, que é o momento de inércia do corpo, da bolinha de gude, vezes a velocidade angular de rotação dela ao quadrado, mais aí a energia cinética de translação, que é o que a gente já conhece, que é meio de mv ao quadrado, onde v é a velocidade tangencial do sistema, ok? Velocidade do centro de massa e de translação. Se eu lembrar que para uma esfera o momento de inércia dela e ela rotaciona em torno do próprio eixo, né? Então, o momento de a esfera rotacionando em torno do seu centro de massa é 2/5 de mr ao quadrado, onde esse r é um r minúsculo, porque é o r da própria esfera, né? Que é o momento de inércia da esfera. Só que eu também tenho que lembrar que ele diz no enunciado lá para a gente que o sistema rola sem deslizar. Então, eu posso escrever a nossa equação de acoplamento lá. Eu posso dizer que a velocidade do centro de massa, a velocidade tangencial do sistema, é igual a ômega r, onde ômega é a velocidade angular de rotação dele. Então, eu tenho que ômega vai ser a velocidade tangencial dividido pelo raio da esfera. Então, se eu substituir essas 2 expressões aqui na nossa energia cinética, o resultado que a gente obtém é meio, que já estava na expressão, momento de inércia, que é 2/5 de mr ao quadrado, ômega ao quadrado, então eu substituir por v quadrado sobre rzinho ao quadrado, r minúsculo ao quadrado, mais a energia cinética de translação. Aí, como eu tenho r minúsculo e r minúsculo ao quadrado aqui, multiplicando e dividindo, eles vão se simplificar, e a nossa energia cinética, eu também tenho aqui os 2, né, também dá para simplificar, 2 no numerador e 2 no denominador, então fica 1/5 de mv ao quadrado mais meio de mv ao quadrado. Se eu faço essa soma de frações aí, eu chego no resultado que a energia cinética é igual a 7 sobre 10 avos, né? 7 décimos de mv ao quadrado, ok? E lembrando então que eu vou aplicar conservação de energia mecânica, eu vou ter que toda a energia mecânica inicial tem que ser igual a toda a energia mecânica final. E a energia mecânica inicial eu sei que ela é só potencial,
enquanto a energia mecânica final é o potencial mais a cinética. Então, nossa expressão fica mgh, que é a condição inicial, igual a mg2r mais 7 sobre 10 mv², que é a condição final. Então, eu tenho massa em todos os termos, eu posso simplificar essas massas, fica GH igual a 2RG mais 7 sobre 10. E o V² é aquela velocidade lá que a gente já determinou para que a condição de estar na eminência de separar do trilho seja verdadeira. Então, eu vou substituir o V² por RG. Então, ficou RG aqui. Então, perceba que eu tenho G também em todos os termos, eu posso simplificar. Fica, então, que a altura H é igual a 2 vezes o raio mais 7 décimos do raio. Ou seja, 27 sobre 10 vezes o raio, ou, se a gente simplificar, 2,7 décimos do raio. Então, a altura H que eu tenho que soltar a esfera para que ela passe aqui com a velocidade cujo o sistema fica na iminência de desconectar, né, de desencostar do trilho, tem que ser a altura de 2 vezes, né, 2,7 vezes o raio do próprio looping. Beleza? Tranquilo, né? Acho que assim, tem alguns detalhes de matemática aí, mas nada muito complicado. E aí vamos para a letra B, onde ele quer saber agora se eu soltar de uma altura 6 Rs, ou seja, eu soltei de uma altura maior que essa aqui, ele quer a força neste ponto. E quem é a força nesse ponto? Vai ser a força normal, que neste caso, se eu aplicar a segunda lei de Newton, eu sei que eu posso escrevê-la como sendo a massa da esfera nesse ponto, vezes a velocidade ao quadrado sobre r, porque isso é uma força centrípeta. Então, só que essa velocidade eu coloquei uma velocidade linha, porque não é mais esse RG, né? Porque a velocidade aqui agora é outra, porque eu estou soltando de uma altura mais alta. Então, perceba que o meu desafio neste problema é determinar quanto vale essa velocidade. Se eu conseguir determinar quanto vale essa velocidade nesse ponto, aí basta eu fazer essa conta aqui e eu determino a componente da força horizontal atuando aqui. Ok? Então, vamos buscar essa velocidade. Como que eu posso fazer isso? Também pela ideia de conservação de energia, né? Só que agora, se eu aplicar a energia potencial inicial, né, energia mecânica é só potencial no começo porque eu lanço do repouso. Só que agora a nova altura não é, né, não é mais H, e sim 6 Rs, 6 vezes o raio do looping. Então aqui é energia potencial inicial. A energia potencial agora no ponto P, perceba que ele não está mais no diâmetro, né? Não é 2 vezes o raio. Ele está na altura do meio aqui, exatamente no ponto central. E essa altura está a uma altura, esse ponto está a uma altura R, apenas raio, né? Uma vez o raio. Então fica mg vezes o raio maiúsculo aqui. E a energia cinética? Bom, a energia cinética é a mesma relação que a gente determinou aqui. Né? Uma energia de rotação mais uma energia de translação. A gente faz o mesmo procedimento, só que agora a velocidade V do meu resultado final não é mais o RG lá, e sim um V'. Então agora eu coloco V' ao quadrado, que é essa velocidade que ela vai estar neste ponto, que é diferente da velocidade no ponto mais alto. Então eu quero agora essa nova velocidade V'. Eu conheço todos os termos, apenas não conheço o V', então eu posso isolá-lo nessa equação. Perceba que eu tenho massa em todos os lados, então eu posso, em todos os termos, eu posso simplificar essa massa, e aí eu já passo esse mgr para o outro lado, ele vai ficar negativo. Aí eu tenho 6mgr menos mgr, então fica 5gr, né, o m simplificou aqui, igual a 7 décimos de v ao quadrado. Basta eu isolar o v ao quadrado, então v ao quadrado é 50 sobre 7gr, e aí se eu substituir esse v ao quadrado na nossa equação aqui da força, da componente horizontal da força, vai ficar então que a nossa força ficaria m sobre r, que é ela da expressão da força central, né, da força centrípeta, vezes a velocidade ao quadrado, que é 50 sobre 7gr, e aí como eu tinha r aqui, r multiplicando e r dividindo, eles vão se simplificar, e o nosso resultado final, então, é que a força é 50 sobre 7 mg. Perceba que ela é muito maior do que a força-peso. Okay? Ela é da ordem aí de 50 vezes maior, 40 vezes maior do que a força-peso, aproximadamente. Okay? Então é uma força bem, uma intensidade muito maior, a força que o trilho precisa fazer para que a bolinha não escape aqui tangencialmente. Beleza? Então é essa a nossa resolução. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, um abraço.